Capítulo 3003 Ouvidos de Menadion, Parte 3. O raio azul era visível passando por baixo da armadura de Maergron, enquanto ele também usava passos rápidos. Ele bloqueou as espadas curtas com uma garra de cada uma de suas manoplas, deixando Strider pasmo. Eu suspeitava que Maergron teria treinado usando nossas habilidades enquanto esperava por nós, mas isso é demais. Eu tenho anos de experiência e ele está cego. Ele deveria entrar em pânico e agitar os braços. Como ele pôde bloquear meu ataque com tanta precisão e por que ele não está usando o resto de suas garras? Sem respostas para suas perguntas, usou o recuo do bloqueio para alterar a trajetória de suas lâminas, torcendo seu tronco e sacudindo seus pulsos. Ao mesmo tempo, os piscar de Rika e Unana se abriram e os dois despertos lançaram um ataque furtivo do lado esquerdo e direito de Maergron. O chapéu vermelho sorriu, ele não precisava de olhos enquanto tivesse os ouvidos. Um estalar de dedos permitiu que ele cravasse uma garra na lâmina direita do Zulvo e estendesse uma segunda garra que perfurou a defesa e a armadura de Strider antes que ele pudesse reagir. A garra era na verdade uma estaca que o sistema de propulsão na luva atirava para frente como uma bala antitanque. Ela havia sido projetada para empalar os inimigos e empurrá-los para trás para ganhar tempo para seu mestre. Enquanto Strider ainda se recuperava do impacto, uma segunda garra atingiu sua bochecha direita, abrindo um corte superficial. Então, Maergron girou sobre as pontas do pé direito, chutando Rika no peito com a perna esquerda enquanto o braço direito se movia na frente de Unana e atirava todas as 4 garras. Mesmo com 6 braços, o Naga não era páreo para a velocidade de Zulvo. Rika foi arremessado contra a parede atrás do trono enquanto Unana bloqueava uma garra, desviava de outra e acertava as outras 2, respectivamente, no ombro e no estômago. Com o revestimento Darwin quebrando seu amor, a aura dos despertos agora vazava junto com seu sangue. Muito melhor. O chapéu vermelho sorriu e lembrou das estacas cravadas no corpo do Naga, deixando buracos enormes que sangravam profusamente. Quem é o próximo? Lit levantou Ragnarok enquanto Xenagrosh atacou o perfurador do céu, ambos esperando que Maergron fosse para o ataque final e o interceptasse. Em vez disso, o chapéu vermelho permaneceu imóvel. Os membros da Mão do Destino também ficaram perplexos, mas exploraram seu comportamento bizarro para curar suas feridas. Ou pelo menos tentaram. Strider e Unana caíram no chão em agonia, tendo dificuldade em não largar suas armas enquanto se dobravam, segurando seus estômagos. Maergron apontou ambos os braços para o Zulvo, atirando as 8 garras em suas manoplas a queima-roupa. Não. A titânia se sentiu perfeitamente bem e reagiu por instinto. Em vez de piscar Strider para a segurança, ela piscou na frente dele. Fazia muito mais sentido para ela, já que com suas habilidades regenerativas, aqueles golpes não poderiam matá-la e, dessa forma, ela chegaria perto de Maergron e chamaria sua atenção. Desperto, preciso apenas de uma respiração para me recuperar e posso comprar. Sua linha de pensamento saiu dos trilhos quando as garras cravaram-se em seu corpo e lhe infligiram uma dor como ela nunca havia experimentado. Rika gritou de angústia, caindo no chão enquanto todo o seu ser parecia estar em chamas. Bitra e os outros membros da Mão do Destino tentaram intervir, mas Lites Oretos impediram. É uma armadilha. O dragão das sombras disse através do elo mental que os conectava. Essas feridas não são nada para a fusão da escuridão. O problema é que elas carregam o cheiro do chapéu vermelho. Veneno. Então me deixe ir. O lixo se sentiu confiante, mas Lita interrompeu. Veneno de mana. O bastardo usa os espinhos para injetar sua mana em pontos críticos como núcleos auxiliares. É por isso que seus amigos estão sofrendo tanto. Você pode não ter um corpo, mas ainda tem um núcleo de mana. Se você pular de forma imprudente, acabará como eles. A arma de Maergron, Vespa Assassina, foi criada por Parek após estudar os ouvidos por séculos e seu propósito era como Lit suspeitava. O primeiro golpe quebrou o Darwin, criando um fluxo de mana que os ouvidos podiam ler para que o segundo golpe atingisse um ponto vital de mana.
Mesmo cegos, os piscar não estavam camuflados e os ouvidos perceberam sua abertura e permitiram que Maergron reagisse. Ele se lembrava da posição de todos os intrusos, então, com base no ponto de entrada, ele sabia quem eram seus atacantes. O que Litzoret não sabiam era que os ouvidos podiam ouvir o fluxo de mana de um indivíduo, assim como o do Garden. O golpe na bochecha de Strider foi intencional, para injetar a mana na corrente mais direta para o núcleo do Zulvo. Sem essa precisão, a quantidade de mana injetada teria sido anulada pelo fluxo vigoroso de um núcleo desperto violeta brilhante antes mesmo que Strider pudesse perceber que estava sendo envenenado. Bitra sentiu interiormente e avançou, carregada por um raio prateado. Seu artefato de camuflagem não era tão bom quanto o Dadven, então, embora os ouvidos não pudessem ouvi-la fluir bem, foi o suficiente para Maergron reagir. Por sorte, ela é mais lenta que o Zulvo em um espaço tão confinado, e assim como ele, ela não escondeu suas armas. Ninguém esconde. O Chapéu Vermelho sorriu, usando o fluxo fraco de mana do Raiju e o fluxo massivo do Absolvição para prever e desviar de seus ataques. Mesmo com a força da Titânia que Maergron havia roubado, ele não ousou bloquear. Ele sabia, pelo confronto anterior, o quão forte Bitra era e a Vespa assassina não tinha habilidades defensivas. As garras ficariam tortas se fossem atingidas pelo martelo da Vross e se tornariam inúteis até que fossem completamente reparadas. Era algo que nunca aconteceria porque o Chapéu Vermelho nunca duraria muito depois de perder sua arma premiada. Enquanto Maergron evitava os ataques rápidos como um raio do Raiju, ele contra-atacava em cada abertura atirando uma garra de cada vez. Alguns Bitra esquivavam, outros ela bloqueava, alguns conseguiam abrir pequenos ferimentos. Perfeito! Isso não é o suficiente para envenená-la, mas agora que marquei sua assinatura energética com a minha, eu posso. Maergron se amaldiçoou por subestimar um Eldritch. Os ouvidos tinham acabado de começar a escanear o fluxo de mana da Raiju quando as etiquetas de energia que o Chapéu Vermelho injetou em seu corpo foram devoradas pela metade Eldritch de Bitra. Ela ainda o surpreendeu ao fazer uma cópia da Absolvição se materializar em sua mão esquerda e atirar mais 7 martelos nele enquanto realizava um ataque com 2 armas. Maergron sabia que piscar com tantos despertos usando visão de vida nele era loucura. Ele ativou uma barreira espiritual e liberou 3 sóis furiosos que ele tinha em prontidão, colocando-os em uma formação triangular na frente dos martelos que se aproximavam. A onda de choque combinada dos 3 feitiços desviou a trajetória dos projéteis enquanto a barreira recebeu o impacto dos ataques de Bitra. Ela se despedaçou sob as 2 absolvições, mas ainda deu tempo para Maergron recuar para a segurança. Quem quer que decida atacar, tenha cuidado com o que os outros fazem. Se entrarmos no fogo cruzado um do outro, nossos números serão uma fraqueza em vez de uma força. O Dragão das Sombras disse antes de entrar na briga. Capítulo 3004 Ouvidos de Menadion, Parte 4. Lit e Solos assentiram telepaticamente e ficaram para trás, esperando que os olhos coletassem informações suficientes para entender a fraqueza dos ouvidos. Azon e Ruta, em vez disso, conjuraram suas melhores feitiços espirituais de nível 5, respectivamente Tempestade de Mana e Grilhões de Grifon. O primeiro gerou uma chuva de balas esmeraldas, cada uma com o poder de uma bala de canhão adamante. Grilhões de Grifon conjurou um conjunto de correntes de esmeralda fortes o suficiente para restringir um Grifon, o mais poderoso entre as bestas divinas. Se eu conseguir bloquear os movimentos desse cara, acabou. Alguém como o Sorriso Final precisa de um bom soco para vencer, ele pensou. O problema era que, além da tempestade de mana, ninguém em nada conseguia acompanhar a velocidade de Maergron. Ele esfaqueou com as unhas os pontos críticos dos grilhões e a armadura de Zoret. As garras da Vespa assassina também funcionavam como antenas. Mesmo quando falhavam em causar dano, elas permitiam que o mestre dos ouvidos estudasse seu oponente. Os golpes seguintes atingiram as áreas do corpo de Zoret onde seus lados Eldritch e Troll ainda estavam em desacordo. Ele injetou-lhes respectivamente magia de escuridão e luz, fazendo-a estremecer de dor.
O dano por si só era insignificante, mas estava desestabilizando sua força vital híbrida. Você é um bastardo astuto, mas aposto que há um limite para suas habilidades. Zoret liberou um pulso de energia elemental do perfurador do céu e conjurou vários feitiços de uma só vez da boca. O súbito desequilíbrio na energia mundial bloqueou as leituras dos ouvidos, atingindo o chapéu vermelho e aqueles atrás dele como uma onda gigante. Infligiu pouco dano a Maergron e aos outros. Seu propósito era mover a mão do destino para fora do caminho de Zoret. Seus feitiços de caos de nível 5, Tempestade Uivante, conjuraram uma saraivada de lanças negras tão grossas quanto pequenas árvores e mais rápidas que balas. Mesmo com passos rápidos e a ajuda dos ouvidos, Maergron levou vários golpes em cheio. Buracos enormes se abriram em sua armadura e uma de suas pernas foi decepada. Gavinhas verdes brotaram dos ferimentos, fechando os buracos e coletando os pedaços espalhados de adamante para apressar os reparos da armadura. Malditos faz suas habilidades regenerativas. Se eu pudesse atacar a cabeça deles, Zoret estalou a língua. Mesmo quando separados do corpo principal, os membros de Maergron mantiveram sua mobilidade. Tempestade de mana estava perseguindo o chapéu vermelho, mas não conseguiu atingi-lo. Ele circulou em volta do desperto para que Azon tivesse que fazer a trajetória de suas balas se curvar para evitar seus aliados. Ele está se curando rápido demais e sua armadura está inteira novamente. Solos apontou enquanto filtrava as leituras inúteis dos olhos. Isso não pode ser obra dos ouvidos. Deve ser o trono. Ela notou que Maergron se mantinha a 15 metros do trono de pedra, mesmo que isso significasse não perseguir um oponente ferido. Antes que Lit pudesse dizer qualquer coisa, Bitra cortou o caminho do chapéu vermelho e ele deu um passo para trás enquanto usava Rika como um escudo humano contra a inevitável tempestade de mana. Azon chegou, desviando o feitiço da Titânia e atingindo Shenagrosh no processo. Eu disse para ter cuidado, seu idiota. Ele consegue ler nossos movimentos. Ela estava certa. Maergron sabia que, no caos da batalha, o lixo se concentraria demais em seus inimigos e amigos para se preocupar com alguém tão poderoso quanto os Eldritches. Coitadinhas. Ele riu delas. Muitas contra uma e você não consegue dar um golpe sólido. O Nana já estava frustrada com sua sensação de impotência e caiu na provocação. Ele atacou Maergron em uma fúria cega que o tornou presa fácil para outra dose de mana venenosa. O chapéu vermelho teria acabado com os Naga se não fosse pelo ataque oportuno dos Eldritches. Ele atirou metade de suas garras em Zoret, que as esbofeteou com o perfurador do céu, e a outra metade em Bitra, que se esquivou delas. As garras eram rápidas demais para atingi-los a tempo e ela suspeitou que o ataque fosse uma isca. Eu entendo que os ouvidos são uma ferramenta poderosa, mas como pode lidar com tantos de nós ao mesmo tempo? Ela pensou enquanto os projéteis adamantes se curvavam no ar, apunhalando Zoret e perseguindo o Raiju. A resposta foi que Maergron era o verdadeiro herdeiro de Parek e seu mestre havia passado a ele o poder secreto dos ouvidos, assim como Menadion havia feito com ele séculos atrás. O Fain não estava limitado às funções básicas do artefato como os inimigos que Lit e Solos enfrentaram no passado. Enquanto os ouvidos tivessem uma fonte de energia adequada, eles poderiam exceder os limites da audição ao desencadear sinestesia. Pequenos cabos ligavam o artefato às áreas sensoriais do cérebro de Maergron, ativando todas elas. Ele podia ver o fluxo de mana com os olhos, senti-lo em sua pele como um vento que anunciava um golpe iminente, e até mesmo prová-lo em sua língua. Quanto mais intenso o sabor, mais forte era o inimigo. Ao dividir a informação entre os vários sentidos, os ouvidos forneceram ao seu mestre várias dicas e o protegeram da sobrecarga sensorial. Quando ainda estava viva, Menadion sabia que o som era a maneira primária pela qual animais e humanos percebiam o perigo. Se você vê um clarão de luz, sua primeira reação é proteger seus olhos. Se você ouve um som alto, você se vira. Ela explicou para que depois de presenteá-lo com os ouvidos. Por essa razão, os ouvidos são as mais voltadas para o combate entre minhas criações. Mas esse não é o propósito deles.
Eu os fiz para ajudar você a forjar obras-primas como eles fazem para mim. Use-os com sabedoria e lembre-se de que eles têm limites. Parekh tinha ouvido suas palavras e construído seu laboratório no jardim para esse propósito preciso. A energia mundial acumulada era mais abundante do que qualquer geyser de mana e o trono compensava sua falta de uma torre ou das mãos. Ela lhe forneceu um fluxo constante de energia que abastecia os ouvidos e o resto de seu equipamento, enquanto também cegava a visão de vida. O Garden serviu como um meio de ataque ao abastecer os ouvidos e de defesa ao esconder o ponto fraco do artefato sob o disfarce de uma peça de mobília cafona. O problema era que Parekh havia construído seu laboratório assumindo que enfrentaria um único oponente, como um núcleo branco ou um Eldritch, não um grupo. Além disso, em nenhum de seus planos ele havia considerado um cenário em que seu sistema de matriz seria derrubado. Nesse ponto, eu estaria praticamente morto. Ele deu de ombros, descartando a possibilidade como absurda. Maergron havia melhorado ainda mais os planos de seu mestre ao adicionar mais camadas defensivas que exploravam seus poderes únicos como um Fae. Ao coletar o sangue de um intruso, ele podia imitar seus poderes e aprender suas estratégias antes de encontrá-los. Na verdade, se não fosse pelas habilidades que ele havia roubado dos membros da Mão do Destino, os ouvidos teriam sido inúteis. Não havia sentido em ler ataques aos quais ele era lento demais para reagir ou fraco demais para se defender. Ele era um mestre de forja, não um lutador. Se não fosse pela velocidade de Strider, a força de Rika e a destreza de Unana, tudo que os ouvidos de Minadion conseguiam fazer era distinguir qual golpe o mataria primeiro. Continua no próximo vídeo.